sua monitora da disciplina de Anatomia Humana do curso de Psicologia do UGB de Barra do Piraí e daremos continuidade com a segunda aula, continuando a falar sobre o sistema esquelético, tratando ainda da osteologia, que é a ciência que estuda os ossos do corpo humano. Começando aqui falando um pouco da anatomia da mão e do pé. Recapitulando que os ossos da mão fazem parte dos ossos do membro do membro superior e os ossos do pé fazem parte dos ossos do membro inferior. Tanto os ossos da mão quanto os ossos do pé estão no nosso esqueleto apendicular. Os ossos da mão é dividido em ossos do carpo, metacarpo e falanges. As falanges temos as proximais, médias e distais, sendo que nós temos 8 ossos do carpo que vão estar divididos em 2 fileiras, uma proximal e a outra distal. É muito importante que vocês tenham em mente a posição anatômica que nós usamos sempre como referência em anatomia. Quando falamos em distal e proximal, estamos usando termos de comparação. Tudo que está proximal, nós vamos usar como referência a raiz do membro. Se for membro superior, nós vamos usar como referência a raiz escapular, que é o ombro. Quando falarmos de membro inferior, nós vamos usar como ponto de referência a raiz do membro inferior, que é o quadril, no caso, a cintura pélvica. Então, tudo que é proximal está próximo da raiz do membro, distal está mais afastado da raiz do membro. Então, mão, 8 ossos do carpo, 2 fileiras, uma proximal e a outra distal. Quando nós falamos de falanges, é importante prestar atenção na numeração dos dedos, que está de 1 a 5, sendo que essa numeração é feita de lateral para medial. Mais uma vez, a posição anatômica aí como referência. Então, nós temos o dedo nosso polegar, que a gente colocou como número 1, e foi numerado de lateral para medial. Vamos lembrar, né, da linha média que nós temos aqui. As falanges, reparem que de 2 a 5 nós temos 3 falanges em cada dedo, uma proximal, uma média e uma distal, exceto com o nosso polegar, que é o número 1. Nós temos só a falange proximal e a falange distal. No pé, nós temos os metatarsos, os ossos do tarso e também as falanges. Os dedos numerados de 1 a 5, entretanto, aqui nós temos a numeração de medial para lateral, repare na posição anatômica, mais uma vez, e o nome desse primeiro dedo aqui, que nós conhecemos como dedão do pé, é hálus. E o hálus, assim como o nosso polegar, segue o mesmo raciocínio. Eles possuem apenas 2 falanges, uma proximal e uma distal. Também não tem a falange média. Já os dedos de 2 a 5 possuem 3 falanges, proximal, média e distal. Sendo que os ossos do tarso também vão ser divididos em 2 fileiras. Seguindo para o próximo slide, nós temos a classificação dos ossos. Os ossos, eles são classificados de acordo com a sua forma e de acordo com a predominância de uma de suas dimensões. Temos ossos longos, curtos, planos ou laminares, alongados, irregulares, sesamoides e pneumáticos. O longo possui um comprimento muito maior do que a sua largura e espessura. Os curtos já possuem as suas medidas, tanto comprimento, largura quanto a profundidade, praticamente iguais. Os planos, que também são chamados de laminares, já vão ter uma largura e um comprimento, maiores em relação à sua profundidade.
Os alongados possuem as características dos ossos longos, porém, eles têm uma curvatura, tá vendo? E são mais achatados, porém, eles não possuem canal central. Já os ossos longos, eles possuem um canal central, o canal medular. Os ossos irregulares, eles vão ter as mesmas características também de ossos longos, curtos e planos. Porém, como a sua forma é mais complexa, eles são denominados como os ossos irregulares. Nós temos também sesamoide e pneumático. Sesamoide, como exemplo, nós temos a patela, né, que é um osso que fica também presente no interior do tendão. E o pneumático são aqueles ossos que possuem ar, né, e são em suas cavidades e são revestidos por uma mucosa. Normalmente são que nós conhecemos são os ossos da face. Quanto à ossificação, ela ocorre de duas maneiras, né? Nós temos a intramembranosa e a endocondral. Falando primeiro da intramembranosa, ela é a ossificação da membrana de natureza conjuntiva, não cartilaginosa. É aquela ossificação que vai acontecer entre os ossos da calota craniana, tá vendo? Aqui na fontanela é uma cartilagem de origem não é uma cartilagem, é uma membrana de natureza conjuntiva não cartilaginosa. Então, reforçando, é uma membrana não cartilaginosa. Essa membrana, ela é altamente vascularizada e através dessa vascularização que nós teremos o depósito de cálcio, aonde o osso frontal, parietal, occipital vão ossificando essa membrana até que eles se encontrem unindo-se, formando ossos que são chamados de sutura, como parecem um zigue-zague, tá vendo? Essas são as suturas. Isso aqui é quando a calota craniana já está ossificada, essa membrana já ossificou completamente, fechando, formando a sutura. Quanto à endocondral, nós já temos a ossificação de um tecido cartilaginoso. Então, a intramembranosa é a ossificação de uma membrana de origem conjuntiva e a endocondral já vai estar se ossificando um tecido cartilaginoso. Vamos ter uma peça de cartilagem que vai servir como molde para o osso, ela vai ter o formato, né, daquele osso que ela vai originar. Nessa matriz primária, bem no centro, vamos ter a penetração de vasos sanguíneos. Esses vasos vão estar vascularizando esse tecido cartilaginoso, irrigando, acontecendo aqui o depósito de cálcio, e essa cartilagem aos poucos vai sendo substituída pelo tecido ósseo. Aonde, se nós pensarmos, por exemplo, aqui no exemplo, se nós falarmos como exemplo de um osso longo, nós teremos aqui a diáfise se formando, se ossificando. Na extremidade aqui do osso, em seu centro também vai começar a ser irrigado, ocorrendo uma ossificação secundária, até que forme a epífise nas duas extremidades do osso. Após toda a ossificação, nós teremos cartilagem apenas aqui na extremidade do osso, nas suas duas extremidades, aonde um osso vai articular com o outro. E no interior desse osso, a única resquício que teremos de cartilagem é aqui nessa linha epifisária, onde nós vamos tratar um pouco mais à frente. Na formação dos ossos longos, onde nós teremos a ossificação endocondral, teremos duas epífises, que são as extremidades, uma proximal e a outra distal,
Teremos também a diáfise, que seria esse aqui, né? Que é o centro desse osso aqui, né? O tubo. Temos também um canal central ou canal medular, que aqui é onde nós vamos ter o depósito de medula amarela. A linha epifisária ou disco epifisário, que é a linha que nos mostra o crescimento do osso. Enquanto o osso está em fase de crescimento, nesse disco, nessa linha, vão ocorrer depósitos de cálcio, aonde vai expandir a epífise e a diáfise, ocorrendo assim o crescimento. A metáfise, que nós também temos, né, nas duas extremidades, ela é o local onde esse disco epifisário, essa linha epifisária vai estar. Repare também que aqui na extremidade nós temos um osso esponjoso, que é o local onde nós temos medula óssea vermelha, que vai ser responsável pela hematopoiese. A cartilagem articular, né, na epífise proximal e na epífise distal. Quando essa cartilagem, essa linha epifisária se ossifica completamente, é porque o crescimento do osso cessou, não tem mais para onde se expandir. Todo o depósito de cálcio aqui já foi feito, formando o tecido ósseo. Chamando a atenção de vocês, o processo de crescimento de um osso, ele depende da ação conjunta dos osteoclastos e osteoblastos. Podemos pensar da seguinte maneira, que os osteoclastos vão estar atuando como uma espécie de demolidores do osso, onde eles, né, vão retirar tecido ósseo, e os osteoblastos, vão funcionar como, né, vão exercer o papel de construir, de reconstruir esse osso. Então, as células de osteoclastos reabsorvem, né, o tecido ósseo, o cálcio, e deixa disponível para o sistema do corpo humano, onde se tiver falta de cálcio, né, ele será absorvido pela corrente sanguínea, e os osteoblastos já vão recompor a matriz óssea, né, eles vão depositar mais cálcio na matriz. Bom, a gente termina por aqui. Essa é a referência que foi utilizada, que vocês conseguem acessar pela minha biblioteca após vocês entrarem no NEAD, tá? Aqui tem um print, um exemplozinho, vocês logando no NEAD, vão ter aqui no campo esquerdo a minha biblioteca. Clicando vai abrir uma página, né? Vai abrir essa página aqui, vocês vão em pesquisar e coloquem o nome do livro e vão conseguir acessar rapidamente.